Olá, muito bom dia, bom sábado para si que está desse lado a ouvir-nos e que escolheu a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Aveiro para poder juntar-se a nós neste dia de santo, sagrado, neste dia também de louvor e de adoração ao nosso Criador e ao nosso Redentor. Nós hoje estou aqui juntamente com o Manuel e temos o grato prazer de iniciar um novo trimestre, um trimestre onde vamos poder ter a oportunidade de explorar e estudar um pouquinho acerca da mensagem que nos é trazida pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. E como habitualmente vamos estudar e explorar a palavra de Deus, pedindo a presença do seu Santo Espírito sobre nós e nós aqui também, obviamente, assim em casa, para que Deus nos capacite a podermos ouvir, a podermos compreender e, sobretudo, aceitar esta mensagem que também é para os nossos dias. Por isso, convido a inclinar a sua cabeça e a orar a Deus. Poderoso, santo e amado Senhor, que estás nos céus, damos-te graças e louvores por podermos, durante mais este dia, estarmos aqui para te render graças, para te adorar, para te louvar e para dizer que te amamos. Damos-te graças, Senhor, por tudo quanto tu fazes por nós. Damos-te graças porque, mais uma vez, chegou até nós esta mensagem de advertência, esta mensagem também de conforto e de inspiração, através da palavra em Efésios, onde tu nos mostras o teu grande amor e o teu plano da redenção e, sobretudo, o convite, Senhor, para podermos colocar a nossa vida inteiramente subjugada à tua vontade. Querido Pai, que tu nos capacites a compreender neste momento em que vamos abrir a tua Santa Escritura, a podermos estar despertos, também disponíveis, abertos a esta influência do teu Santo e Bom Espírito. Amém. Para nos mudar os pensamentos, as atitudes, os comportamentos e, nesse sentido, Senhor, podermos conformar-nos à tua completa vontade. Que abençoes de uma forma muito especial os nossos queridos amigos, irmãos, a nossa família também que nos está a ouvir do outro lado da câmara, para que também, Senhor, recebam este Espírito, recebam este conforto da tua parte, esta certeza de que os amas e que, se porventura existir algum pedido, alguma preocupação, algum motivo também de agradecimento, Senhor, que tudo isso possa ser elevado e possa subir como um cheiro suave até ao teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora bem, então nós temos aqui perante nós mais um desafio de podermos estudar aqui novas temáticas, ou melhor, eu diria uma nova lição, mas na verdade acaba por, se calhar, o tema não ser muito diferente daquele que nós acabámos de estudar no trimestre passado, porque nós vamos estudar durante estes meses aqui a carta de Paulo aos Efésios, mas que na verdade, não sendo uma cidade, um centro cultural imenso e aqui com muitos problemas que nós vamos aqui analisar e com algumas características muito específicas, se nós pensarmos bem, não existirão assim tantas diferenças entre a cidade de Éfeso e o comportamento dos seus habitantes e também aquilo que acontecia dentro da igreja. Dizia eu que se calhar as diferenças não são assim tão imensas e tão grandes com a nossa sociedade e com aquilo que hoje também se passa aqui. E por isso penso que vai ser um trimestre interessante, desafiante e, como eu dizia, vai ser sobretudo mais um trimestre em que nós podemos perceber o apelo de Deus através do seu apóstolo Paulo, para que nós possamos também compreender de que lado é que estamos, para fazermos um exame de consciência também, um exame à nossa vida e possamos perceber aquilo que nós temos que deixar de parte, aquilo que nós temos que colocar de parte e a necessidade de nós nos entregarmos completamente a Deus para que possamos estar com Ele e viver eternamente.
E as preocupações de Paulo, nós vemos aqui na introdução da lição que as preocupações de Paulo com estes seus irmãos e com a igreja em Éfeso, elas fizeram com que Paulo, logo, imediatamente no início da sua carta, logo no capítulo 1, estive a ler com mais cuidado e agora com outros olhos, e eu diria que são aqui dois os apontamentos que eu faria, duas preocupações que Paulo aqui pretende explorar. Em primeiro lugar, eu diria que Paulo aqui procura reforçar ou chamar a atenção dos efésios para a sua identidade, para quem eles são, não é? Fazê-los perceber que eles não são pessoas quaisquer, mas eles foram especificamente escolhidos para serem um povo santo, irrepreensível perante Deus, e essa escolha e essa eleição, ela acontece desde a fundação do mundo. Por outro lado, também Paulo aqui enfatiza a ideia de que eles são irmãos de Jesus, e são filhos adotados, não é? E depois, fazendo perceber quem é que eles são, de onde é que eles vieram, a preocupação de Paulo é também fazê-los perceber o que é que eles estavam ali a fazer e qual deveria ser o seu propósito de vida e a sua missão. E Paulo, no primeiro capítulo aos Efésios, ele diz exatamente isso. Ele diz que o grande objetivo pelo qual nós existimos, no versículo 6 ele diz, para louvor da glória da sua graça, e no versículo 12 ele reforça esta ideia dizendo, com o fim de nós sermos para louvor da sua glória, ou seja, para testemunho de quem Jesus é. E eu penso que esta forma como Paulo começa a sua carta, ela deve também impactar aqui o nosso pensamento hoje, porque este é o grande ponto de partida. Nós precisamos de saber quem nós somos, o que é que nós estamos aqui a fazer, qual é a nossa origem e para onde é que nós vamos. Concordas com esta ideia? Sim, todas as ideias que tu colocas são isso mesmo. E se me permitires voltar a acompanhar o teu raciocínio desde o início, há aqui se nós pudermos ver, e agora que acabamos de estudar o livro do Apocalipse, nós vamos ver praticamente todas as recomendações que foram dadas em Apocalipse, agora em Efésios, com pequeninas nuances. Em Apocalipse é dado o conselho para sair da parte da Babilónia, ok? Aqui Paulo não diz aos Efésios para sair de Éfeso, mas para que lá não se deixassem corromper ou enverdar pelas práticas idólatras que ali existissem, mas antes pelo contrário, que utilizassem com segurança a sua nova identidade, como tu disseste, e bem, a sua nova identidade, a identidade que lhes é conferida pelos méritos de Jesus Cristo, para naquele local testemunhar. E recordando um pouquinho e adiantando já um pouquinho do que vem mais à frente, mas recordando a importância portuária e económica que Éfeso tinha em rotas comerciais. Confluíam ali as rotas terrestres com algumas rotas que eram utilizadas marítimas e, se me permitirem esta comparação, neste momento Éfeso está a ser, se calhar, a plataforma de comunicação com as várias rotas à semelhança do que anos antes acontecia com Jerusalém. Jerusalém, que estava no ponto de confluência dos 3 continentes, neste momento em que a navegação começa a ter alguma preponderância, nem todas as rotas agora iam passar por Jerusalém, porque a partir de Éfeso já atravessavam para a costa norte da África, sem passar aquela rota por aquele local. E então nós vamos perceber que aqui neste sítio há um primeiro movimento de evangelismo, há a continuidade com Áquila e Priscila e depois Apolo, que aqui estão a trabalhar,
E para consolidar toda esta informação, percebemos que Paulo ainda vai lá uma vez e fica por 3 anos para fortalecer esta identidade e o espírito de missão que é confiado àquela população naquele Deixa-me só local. dizer uma coisa, que é esse espírito essa identidade que Paulo faz questão de enfatizar nos Efésios, ele próprio, logo desde o início, ele a apresenta a propósito de si mesmo. E porque Paulo diz logo no início, ele diz que ele diz claramente, define claramente quem é e qual é a sua missão aqui junto deles. Ele intitula-se como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, repara que Paulo aqui ele não é um filósofo, ele não é um pensador, ele não é um coach, não, ele é um enviado da parte de Deus, especificamente com uma mensagem muito específica. E é esta ideia que ele quer também fazer passar, que ele quer também transmitir aos Efésios, que, como tu disseste bem, numa cidade que, por um lado, era multicultural, porque, e essa é uma característica também com os nossos dias, não é? Ali Éfeso, sendo uma cidade central no mercado de todo o Império, por ali passavam pessoas de todas as nacionalidades, portanto estavam ali judeus, havia ali gregos, havia pessoas livres, havia também ali escravos, havia asiáticos, havia europeus, e na verdade esta multiculturalidade, característica de Éfeso, era uma oportunidade para que a missão que lhes tinha sido confiada pudesse ser levada avante. Daí a necessidade também de ele colocar alguns pontos nos is, por assim dizer, em alguns aspectos que não estavam tão bem na vida deles, para que eles, todos juntos e todos congregados e subjugados e submetidos à vontade de Deus, pudessem levar por diante, então, esta missão que lhes tinha sido confiada e que lhes tinha sido dada, daí que sejam, eu diria, de facto, ou melhor, hoje nós somos uma réplica exatamente desta altura em que Paulo aqui se apresenta. Sim, é verdade. Se nós formos ao último parágrafo da introdução, para aqueles que nos acompanham e que tenham as lições da Escola Sabatina, é precisamente reconhecido que a multiculturalidade e a diversidade que temos hoje será muito, muito à semelhança daquilo que Paulo estava a falar relativamente aos Efésios. Qual é a questão? Qual é a vantagem? É que toda a indicação que Paulo dá e serve perfeitamente para a nossa era hoje. E ainda reforçando aquilo que tu dizias, Paulo, missionário por indicação de Deus. E é este o aspecto que nós temos que ter em consideração, é que antes da conversão, Saulo tinha um projeto de vida completamente diferente daquele que passa a ter quando se converte. E ele fala disso intencionalmente, embora não aqui não esteja explícito agora nos versos que vamos estar a estudar esta semana, mas ele é intencional a dizer que quando Deus me incumbiu desta missão, eu sofri, por influência do Espírito Santo, transformações radicais na minha vida. Por isso, eu sei o que custa, mas eu sei que é possível, e então ele apresenta, mais uma vez, a influência de Jesus na vida de cada pessoa e o sacrifício de Jesus, a influência do Espírito Santo e o garante da parte de Deus. Sim, e ainda complementando e terminando aqui esta introdução, esta autoridade com que ele próprio se reconhece para esta missão e aquela que ele quer também transmitir aos Efésios, ele diz aparece no versículo 13 do capítulo 1, ele diz aí que eles, para além de terem sido eleitos e considerados santos da parte de Deus, eles não estão sozinhos nesta missão, eles têm o Espírito Santo com eles. Ou seja, significa que este acompanhamento do Espírito Santo é como que um selo de garantia que lhes confere autoridade nesta missão e, ao mesmo tempo, identidade nesta missão de poderem testemunhar. Se me permitires, autoridade, identidade e estabilidade. Sim. Esta apresentação, Paulo apresenta como
existindo o Espírito Santo, daria a estabilidade necessária para que eles não se desviassem e se mantivessem seguros no propósito que lhes tinha sido confiado. Exatamente. E vemos que, ao longo depois da epístola da carta de Efésios, de Paulo aos Efésios, que esta identidade ela depois é explanada, é explorada em algumas imagens que nós conhecemos e que lá em casa também certamente conhecerão e que nós teremos ao longo do trimestre a oportunidade de explorar e de estudar um pouquinho mais profundamente, que tem a ver com nós sermos o corpo de Cristo, um exército também que deve estar preparado para esta missão de evangelismo e por isso são imagens importantes para nós percebermos esta responsabilidade enquanto evangelistas e enquanto missionários também. Avançando um pouquinho, vamos falar aqui, porque esta primeira lição, no fundo, ela apresenta-nos o autor de Efésios, da carta aos Efésios, mas é importante também nós percebermos qual é o contexto histórico e o contexto cultural desta cidade e perceber se existem aqui algumas nuances e algumas comparações com os nossos dias, e eu penso que sim, que elas existem, que tem a ver então aqui com a caracterização desta cidade, não é? Tu já disseste, já falaste um pouquinho acerca disto. Nós vimos aqui que Éfeso era uma cidade então central, portanto ela fica junto ao mar Egeu. Ela tinha na altura duas grandes estradas, uma que ligava, por assim dizer, a cidade ao Império Romano e depois outra mais para o interior e que passava por Laodiceia. Nesta altura, Éfeso era a capital da Ásia Menor e a capital quase, poderíamos dizer assim, do Império Romano. Era um grande centro comercial. E, portanto, isto fazia, conforme nós já dissemos, que fazia com que afluíssem ali àquela cidade muitas pessoas de diferentes sítios e também de diferentes culturas, e Paulo ele visita Éfeso principalmente aqui em duas circunstâncias, não é? E de uma primeira vez que ele vai a Éfeso, ele está lá durante pouco tempo, o que é que ele faz? Ele vai até à sinagoga e ali ele conversa e disputa com os judeus, como era seu hábito de iniciar ali a pregação do Evangelho nas cidades. E se é verdade que ao início isto correu tudo muito bem, a verdade é que depois não foi isso que aconteceu. Ou seja, a certa altura começou a existir ali alguma oposição, não é? E a recepção depois, inicialmente favorável, deixou de ser um bocadinho favorável e ele recebeu ali, de facto, alguma oposição. Isso está descrito em Atos, no livro de Atos, como é que tudo isto aconteceu. É importante nós percebermos também que, nesta altura, os efésios estavam subjugados a toda uma cultura bastante influenciada por toda uma idolatria, não é? E a lição diz-nos aqui, a história também nos diz que, em particular em Éfeso, aliás, que havia uma deusa que era subejamente idolatrada, que era Artemis, ou a sua correspondente no povo romano de Diana. E se nós estudarmos um pouquinho, percebemos que esta Artemis, ela era considerada a deusa da fertilidade, também da caça, no fundo também da vida selvagem, ou seja, no fundo aqui um bocadinho da natureza e dos astros, não é? E a senhora White, no livro Atos dos Apóstolos, ela tem uma expressão que eu penso que é bastante significativa e que nos ajuda a compreender a preocupação de Paulo com esta cidade. É que diz que se Éfeso era uma cidade esplendorosa por ser grande e por ser, de facto, em termos comerciais, muito significativa, ela era também a mais corrupta das cidades da Ásia. Por causa desta idolatria, por causa de todas as superstições e de toda a magia que existia ali também,
e também porque existiam muitos criminosos ali e que acabavam de facto por adulterar toda esta cidade. E é contra esta idolatria, e é contra esta superstição, e é contra este espiritismo, na verdade, não é? Que Paulo se preocupa aqui bastante, não é? Começa por tratar. Mas já agora, se me permitires, e falando em questão de corrupção, e porque muitas das vezes na ideologia atual existe aquela questão que as pessoas estão muito vocacionadas para a questão espiritual, vemos que Paulo acaba por sair um pouco mais apressadamente de Éfeso e segue a sua viagem, não por causa da devoção a Diana, mas aquilo que suscita efetivamente era o interesse económico à volta da adoração a Artemis, desculpa, neste momento estamos em Éfeso, é Artemis. Okay? E isto é o que acontece muitas das vezes e ao longo de toda a era, que a pretexto de uma grande espiritualidade reina o interesse económico quando surgiu por parte daquele ourives e artista dos metais preciosos, a preocupação de que com este tipo de conversão o meu negócio pode ficar em causa. Ainda hoje é assim. E então ele passa pelo mercado colocando em causa a adoração à deusa. Não fala do seu interesse económico, não interessa. E é aqui que está o nível da corrupção humana que tu estás a fazer referência que hoje existe, que muitas das vezes eu, a pretexto dos meus interesses pessoais, evoco outros interesses superiores a respeito da tradição e da cultura que está a ser colocada em causa e que eu não quero que seja colocada em causa. E esse é o aspecto que nós temos aqui em consonância. Em primeiro lugar, não à semelhança de Corinto, mas Paulo tem receptividade dos judeus que tinham-se para ali deslocado. Eles começam um trabalho discreto, ligeiro, e há Aquila e Priscila que tinham acompanhado, ficam ali, dão continuidade àquele processo. Mas por causa desta questão, Paulo acaba por seguir viagem e fica a Aquila e Priscila ali. Mais tarde, Apolo vem dar algum apoio. Mas está tudo assim ainda no limbo. E surge então o outro... Há aqui um acontecimento, que era isso que ias falar, não é? Surge então um episódio que na verdade é a origem depois para uma coisa boa, não é? Que é dispar do que aconteceu. Por exemplo, nós temos aquela mulher endemoniada que seguia Paulo e Silas num outro local, numa outra situação, e Paulo expulsa aquele demónio e efetivamente, mais uma vez, interfere com o proveito económico que os senhores daquela mulher tinham sobre ela e que ganhavam dinheiro a este respeito. Aqui temos a outra vertente. Temos 3 irmãos que supostamente são descendentes de judeus e que são exorcistas profissionais, vamos assim dizer, se me permitirem esta expressão, e ganham assim a vida. E para darem um pouco mais de ênfase, visto que estão ali em Éfeso, fora de Jerusalém, onde eles não teriam que evocar, obviamente, o nome de Paulo, nem o nome de Deus, mas então sentem-se um pouquinho resguardados ou capacitados ou autorizados por Paulo, assim dizer, utilizando o nome de Jesus e Paulo, a quem prega, no fundo, para dar mais crédito àquilo que eles estavam a fazer, não é? E aqui o próprio espírito que possui aquela pessoa dá-lhes uma lição que provavelmente este espírito e estes demónios não estavam à espera, porque provavelmente não o fariam se soubessem essas repercussões. Mas aqueles 7 irmãos levam uma tareia, são desnudados, arranhados, ficam com pisaduras, etc., etc., porque lhes é dito que eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? No fundo, a dizer, vocês não passam de uns aldrabões que estão a tentar aproveitar-se aqui de uma situação, e então vocês vão perceber e vão levar aqui uma lição. E é então quando entra a parte que tu estavas a chamar a atenção.
apesar de ser uma cidade com 250 mil habitantes, com caravanas comerciais, quer terrestres, quer marítimas, as informações vão passando. E aqueles que de alguma maneira já tinham sido tocados pelo Evangelho, então agora são chamados à atenção de uma forma brutal que a mistura que até aqui estava a acontecer entre o Evangelho que eles sentiam tocados, mas as tradições em que estavam enverdados, eles dizem, então, nós não queremos continuar com esta mistura de conhecimentos e esta mistura de devoção. E pegam e voluntariamente assumem a necessidade de destruir a sua tradição, e aquilo que é brutal é nós percebermos aquilo que eles estão a destruir. Eles estão a destruir o equivalente que é dito em Lucas a 50 mil moedas de prata, que era o salário de um dia, e eu tive que fazer contas. 50 mil dias de trabalho representam 137 anos. Ou seja, cerca de 70 anos a multiplicar por 2. É muita coisa, não é? Seria duas pessoas, que a idade de trabalho nunca começa desde que se nasce, obviamente, e é claro, mas seria duas pessoas a trabalharem uma vida inteira exclusivamente para pagar estes escritos. E é necessário nós percebermos que, ainda que nós tenhamos um valor sentimental, afetivo e espiritual relativamente à Bíblia, a execução de um livro destes nos dias de hoje não tem nada a ver com aquilo que acontecia nesta época. E então estes livros especialmente, para além de serem manuscritos, copiados à mão, eram incrustados com pedras preciosas e metais preciosos nas suas capas e nas suas mudanças de capítulos e o invólucro onde eles eram colocados. Mas estas pessoas não valorizaram o seu investimento anterior e com grande investimento que o devem ter feito, mas eles percebem que têm que se ver livres desta mistura. Deixa-me dizer uma coisa, coisas importantes, lições importantes a retirarmos deste episódio que nos é relatado. A tradição diz que estes livros, eles o que tinham era a explicitação ou fazer perceber o significado de alguns símbolos que existiam, alguns sinais que existiam a propósito desta deusa Artemis. E eu pude ver isso, alguns desses símbolos, há meia dúzia de anos eu estive em Éfeso, tive o privilégio de lá estar, e de facto existem algumas imagens desta deusa, existem alguns sinais inscritos em algumas pedras, e estes livros, eles no fundo o que tinham era uma espécie de tradução daquilo que alguns dos sinais e que estavam escritos por cima destas imagens. E aquilo que nós podemos retirar deste episódio tem a ver com a lei de Deus e com os mandamentos. Não é possível misturar o santo com o sagrado com o profano, que era aquilo que estava aqui a acontecer. E aquilo que nós hoje precisamos de perceber também é se nós estamos, de facto, ou não, a cumprir aquilo que nos é dito exatamente na palavra de Deus, quando diz não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E às vezes nós esquecemos de que o nome do Senhor é de tal forma santo, sagrado, e nós devemos lhe dar uma referência tal que temos que ter muito cuidado com aquilo que dizemos e com aquilo que fazemos. Segundo aspecto também importante, e a senhora White também o descreve no livro Atos dos Apóstolos e que me fez tremer um bocadinho, é que ela diz que, a certa altura, que estes livros, que não eram mais do que livros de bruxaria, não é? e de misticismo, que eles continham regras, e eu peço que aí em casa que ouçam bem aquilo que a senhora White escreve. Estes livros de bruxaria, eles continham regras e formas de comunicação com os espíritos do mal. E depois esta expressão, eram os regulamentos da adoração a Satanás. Então, quando não estamos a invocar o nome de Deus, quando nós estamos a fazê-lo de forma leviana, quando nós estamos a misturar a verdade com a mentira, o sagrado com o profano, aquilo que nós estamos a fazer é, na verdade, a ser veículos de Satanás e a ser instrumentos seus para comunicar alguma mensagem da parte dele.
ela acrescenta ainda que o antigo sistema de magia é, na realidade, o mesmo que agora é conhecido como o espiritismo, e ele continua a existir também. E todos aqueles que se aventuram neste caminho estão a pisar um terreno muito perigoso. Então, eu diria que eu chamaria a atenção para isto. Se nós temos alguma coisa a aprender com este episódio, uma dessas lições é esta, que é que deuses estranhos, porque estes livros foram queimados, como tu disseste, não é? O que é que nós hoje temos que queimar também? Que deuses estranhos é que nós temos que retirar da nossa vida, e a Bíblia está cheia, desde o Gênesis, são dadas indicações, por exemplo, da parte de Deus a Jacó, por exemplo, logo no início, quando lhe é ordenado que ele edifique um altar em Betel, Deus diz-lhe claramente: retira os deuses estranhos que existem entre o povo e faz ou constrói um altar para Deus. Então esta é a nossa pergunta hoje, que não é muito diferente daquela que existia. O que é que nós hoje temos que queimar? Que livros é que nós hoje temos que retirar? E livros aqui é no sentido, podem ser livros, de facto, mas podem ser muitas outras coisas que são estranhas ao nosso Criador. E que são inversas, e era aqui que eu queria chamar a atenção, são inversas ao sistema de adoração do verdadeiro Deus. Deus estava a querer chamar a atenção... Estudámos no trimestre passado. Deus estava a querer chamar precisamente a atenção, que é assim, a forma que existia, Deus a chamar a atenção através de Paulo, a forma que existia de evocando os deuses para que fossem favoráveis aos efésios, naquela época, e que era prática daquela religião, daquela região, e dali era difundido para todo o mundo avançado do momento, não era a forma que Deus esperava a adoração por parte dos efésios convertidos. É uma substituição, porque se tu pensares, esta Artemis, esta Artemisa, a deusa da fertilidade, a deusa da natureza, a deusa da lua, ou seja, dos astros, o que estava a ser feito era uma substituição do verdadeiro adorador, ou seja, o reconhecimento de que a adoração, e Apocalipse fala exatamente isso, adorai aquele que fez os céus, a terra e tudo aquilo que existe, não é? Estava a ser esta adoração, o centro da adoração estava a ser retirado a Deus, o Criador, e estava a ser transferido para o outro ídolo, neste caso aqui, para esta Deus em particular. Mas essa é metade da informação. Porque a outra metade, e era aqui que eu queria chegar, que é aquilo que hoje em dia a Mãe Terra, que no fundo é a forma atual, e já agora, se me permitirem, depois da cristianização do paganismo, é o Santo António que substitui Diana, que substituiu a Artemis, ok? É o santo da fertilidade, e todos estes atributos são os mesmos, se nós formos ver e se formos procurar na história. Um pormenor histórico, incluindo, por exemplo, o dia de adoração. Porque conta-nos, a história diz-nos que para quem acreditava, especialmente os gregos, não é? Para quem acreditava nos ídolos e em particular em Artemisa, é que diz a história que a tradição do nascimento foi uma sexta-feira. Ou seja, também aqui esta necessidade este desejo de, imbuídos obviamente pelo espírito satânico, não é? De transferir o verdadeiro dia de guarda do sábado, neste caso aqui, para outro dia, que não aquele que Deus estipulou como sendo o santo e sagrado. Mas bem perto. Mas bem perto, exatamente. E aqui finalmente, e era aqui que eu queria finalmente chegar, que é o propósito do desvio da adoração, apesar de ser satânico, estar centrado no conforto e na satisfação do eu. E esta é metade da indicação que já estivemos a estudar no trimestre passado e temos visto várias vezes, que era nos Efésios e nestes livros que foram destruídos, estavam muitos versos e feitiços de forma a evocar que os deuses fossem favoráveis a quem utilizasse esses versos. Aquilo que Paulo apresenta e aquilo que o Evangelho apresenta é que nunca, em momento algum, nós podemos ousar estar em posição em que obriguemos Deus a que nos seja favoráveis.
porque sendo nós pecadores, nunca estaremos na posição, no estatuto, na elevação necessária para estar a falar com Deus tu cá, tu lá. Mas este base do Espiritismo era isso que colocava. E colocando-nos em vantagens com os deuses, eles iriam ajudar-nos nos nossos projetos e na satisfação das nossas ambições e ajudando nos nossos negócios e tudo por aí abaixo. E é aqui que este episódio com estes 7 irmãos que estavam também a aproveitar para o seu negócio, e eles chegam a esta conclusão. Adorar o verdadeiro Deus não tem nada a ver com isto. Nós temos que ser efetivamente gratos por aquilo que Jesus fez por nós e que depois do arrependimento confiar na transformação, porque aquilo que a idolatria diz é que por a minha forma de adoração eu transformo os deuses para me serem favoráveis. À minha imagem. Aquilo que o cristianismo diz e os seguidores do caminho é que pela adoração do verdadeiro Deus eu vou sendo transformado após a conversão. Eu converto-me, não vale nada, mas eu depois vou sendo transformado e é o meu coração, são os meus anseios, são os meus desejos que entram em sintonia com os desejos do coração de Jesus para comigo e a influência do Espírito Santo para comigo. E isto foi percebido pelos Efésios e essa foi a razão porque, apesar do grande investimento que ali existia, foi feita a destruição daqueles bens preciosos. E é aqui que entra o receio daquele ourives e volta, e como já falámos dele... O impacto negativo desta situação na economia daquela cidade, e durante algum tempo eles foram para este anfiteatro para poder discutir sobre esta questão, não é? E eu quando li isto, ou quando voltei a ler isto, eu estive neste anfiteatro, é muito grande. A cidade de Éfeso atualmente são ruínas, mas nós conseguimos compreender um pouco do esplendor do que era na altura. E eu estive sentada neste anfiteatro que é enorme, muito grande mesmo, são muitos lugares ali sentados, mas a verdade é que a localização, a forma como, porque ele está, portanto, quando nós estamos sentados, nós estamos virados para o mar, e portanto ali, em termos de som, na altura não havia o equipamento que existe hoje, mas ele está de facto muito bem localizado, e a pessoa que estava a falar, ali no centro, ela de facto consegue-se ouvir, mesmo que estivéssemos no último anel, exatamente. E este tumulto, esta expressão que aparece aqui, este tumulto, deve ter sido de facto algo bastante intenso, bastante forte, e devia de facto ali ouvir-se muito bem aquilo que se estava a dizer. Agora, a lição faz-nos uma pergunta, e penso que é esta é isto que nós devemos também reter, que é: que lições é que nós podemos retirar desta história? Retirei 2, não sei se foram aquelas que tu retiraste também. Primeiro, é que a verdade, ela causa sempre oposição. Nós não podemos esperar, neste grande conflito, ser adeptos da verdade, adeptos de Cristo, e achar que as dificuldades não vão existir. Paulo teve as suas dificuldades, e sabemos muito bem como é que foi a sua vida, não é? Todos os filhos de Deus, todos aqueles que verdadeiramente estiverem ao lado de Jesus, vão, de alguma forma, ter, em alguma circunstância, em algum momento da sua vida, eles vão ter pessoas à sua volta que vão criar este tumulto como foi criado aqui também. E depois uma outra coisa muito importante é que nós, ao defendermos o estandarte da verdade, nós vamos criar algum incómodo, que foi aquilo que Paulo criou também. Ele criou, o incómodo que ele criou foi aqui neste aspecto económico, não é? Sobretudo, porque a partir da adoração a estes deuses, eram criados muitos artefactos, exatamente como hoje também, em algumas cidades. E isto foi incomodativo naquela situação, não foi bem visto, não foi bem recebido, e houve de facto aqui uma tentativa de afastar. Isto vai ser assim até ao final dos tempos, não é? Porque a luz incomoda as trevas, e
E nós temos que ter esta noção e percebermos que as coisas não vão ser fáceis, mas Deus promete-nos proteção, não nos diz que as coisas, que vamos ter uma vida fácil e tranquila, livre de preocupações. Aquilo que nós temos por garantia é de que o Espírito de Deus vai estar connosco e nós vamos ser protegidos desta oposição e destas inimizades que se vão criar. Porque nós não podemos estar no meio. Quando nós decidimos estar da parte de Deus, então nós declaramos-nos contra Satanás e ele fará as suas investidas e, portanto, temos que estar muito bem apetrechados também aqui da armadura de Deus para podermos prevalecer nesta batalha contra o inimigo. Mas há aqui este aspecto que foram 2 horas, sim, de tumulto, de grande ruído. E olha que naquele anfiteatro o ruído deve ter sido mesmo. E é nisso, eu não estive lá, mas eu posso imaginar das imagens que já vi do espaço e pela acústica que ali se proporciona, que o ruído gerado aqui fosse ouvido a quilómetros e que tivesse um impacto de quem passava relativamente perto relativamente a isto. Mas o último reflexo disto é que, apesar do enorme ruído, a verdade foi passando em silêncio. Com ordem, com progressividade, e aquilo que eu quero chamar a atenção é aquilo que temos mesmo no final da lição de segunda-feira, porque temos mesmo que avançar. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Esta é a chamada de atenção de Paulo. Quando ele regressa, depois de passado algum tempo, ele tem durante 3 anos a grande preocupação, e se me permitires a intencionalidade, quando se fala da terceira viagem de Paulo, que está em Atos 19, 1 a 12, tem aqui o propósito intencional de Paulo de instruir e capacitar cada membro precisamente para estas investidas que pudessem ser confusas pela tradição, pelo ruído ou pelo volume ou quantidade de pessoas que a elas se pudessem opor. Para que tivessem a certeza de que no caminho estavam direcionados de forma correta e que a prisão de Paulo, e isto ele reforça na sua epístola, e que pelo facto de Paulo estar preso, não invalida que o Evangelho fosse menos importante. Não era pela aparente perda de liberdade de Paulo que Jesus deixava de ser importante e que a quebra com as tradições naqueles locais deixassem de ser importantes também. Então, quando Paulo regressa, e a lição de terça-feira, e nós, no fundo, nós já falámos acerca dela, tem a estrutura que nós podemos acompanhar, para além da saudação, uma bênção introdutória e, acima de tudo, e a grande preocupação que acaba por ser transversal na lição, é a oração, a evocação e a intercessão que Paulo vai fazendo, além de outros 2 ou 3 aspectos, mas que Paulo vai fazendo ao longo da epístola de Efésios, demonstrando sempre uma grande preocupação que é elevada até ao céu em orações para que os efésios se mantenham firmes, constantes na mesma palavra e mas nesta estrutura que nos é apresentada aqui na lição de terça-feira também há um aspecto importante, que é o grande foco aqui também de Paulo, que tem a ver com a questão da unidade. E esta era uma preocupação, em primeiro lugar, porque nós já dissemos isso no início, porque Éfeso era uma cidade multicultural, existiam ali muitas nacionalidades, portanto, formas de pensar diferentes. E cada um podia adorar os deuses à sua maneira. Exatamente. E Paulo, como nós sabemos, ele é o apóstolo dos gentios, não é? E esta é a preocupação dele também, dizer que o Evangelho, a salvação não é apenas para os judeus, mas todas as pessoas fazem parte, podem ser filhos adotivos, não é? E irmãos em Jesus. E esta é uma chamada dele importante também. Sim. E depois a questão aqui de que eles não deviam
precisamente por causa, eventualmente, dessas diferenças, eles deviam manter o foco e, lá está, daí a razão dele ter falado da questão da identidade no início. No fundo, vocês, apesar de serem todos diferentes, diferentes proveniências, mas vocês são únicos, são em origem e em missão também e em propósito. Portanto, foquem-se nisso, porque se o fizerem, os tais lobos cruéis, como ele fala em Atos 20, não é? Que ele chama a atenção, em particularmente dos anciãos da altura, não farão estrago, ou mesmo que venham, não farão o estrago que desejam. E é por isso que depois ele apresenta aqui algumas imagens, nomeadamente a questão da Igreja como um corpo, precisamente para mostrar que todos são importantes nesta missão e neste propósito missionário e de evangelismo, e, portanto, esta é a estrutura da lição. Nós aqui, na lição de quarta-feira, nós também já falámos um pouquinho acerca disso, que tem a ver aqui com no fundo, com a autoria também desta carta. Portanto, nós aqui vemos que Paulo encara esta mensagem aos Efésios e o seu trabalho como uma missão e que vem logo no versículo 1 do capítulo 1, quando ele se intitula de apóstolo. Já falámos logo nisto no início. Portanto, ele é apóstolo e missionário, evangelista, não por vontade dele, mas por vontade de Deus, e isto dá-lhe crédito e dá-lhe autoridade para o trabalho que ele está a fazer. E é isso também que ele pretende transmitir então aqui a este povo, a estes Efésios, de que eles também são santos, são fiéis, são um povo, são escolhidos da parte de Deus, e importa que eles, de facto, entendam isto como algo sério e como propósito aqui de vida também. Há aqui o aspecto que é precisamente esta questão que, quando uma carta era enviada, ela tinha que ter o selo de garantia do autor. E o selo de garantia deste autor está não só na abertura como no fecho, que é o que a lição aqui, muito rapidamente, para podermos avançar, chama a atenção, que é, ele contextualiza, ele assume a preocupação e, finalmente, ele diz que não é por eu estar preso que eu não deixo de me preocupar e de orar por vós. E eu quero que vocês mantenham o propósito, lá está, uma vez que foram convertidos, mantenham-se unidos no propósito que Jesus vos confiou, abençoados pelo Espírito, confirmados no Pai, mas mantenham-se unidos na forma de adorar a Deus. É uma única forma que existe para adorar a Deus, não a diversidade que estavam habituados até agora. E aquilo que se percebe é que, aqui a meio da lição de quarta-feira, é que alguns eruditos tentam colocar em causa a autenticidade desta carta, que é a seguinte maneira: já que eu não consigo distorcer o conteúdo, eu vou dizer que o autor não é o original. Mas nós sabemos que quando foi feita a escolha dos 66 livros que integraram a Bíblia, houve elevada discussão, e pela concordância dos textos e a inclusão do propósito do Evangelho neles, percebemos que os Efésios, não só assim, porque foi a carta que foi levada por Tíquico e lida por ele a Áquila, Priscila e à família e àqueles que vinham àquela casa, e nós percebemos que as casas não são como as casas nossas de hoje, que vivem 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo. Quando nós falávamos de uma casa, poderia ser entre 20 a 50, 60 pessoas facilmente, entre a família direta, a indireta, os que estavam de passagens em negócios, os serventes da casa, os que eram escravos e os livres, mas que trabalhavam e dependiam daquela família, e é esta abrangência que aqui a lição nos tenta falar e dar esta certeza. E finalmente, e porque estamos mesmo a saltar fora do tempo que nos foi confiado, esta carta está impregnada, porque eu não gosto da palavra saturada. É cristocêntrica. De Cristo. E a referência que nós temos que aqui
em Cristo ou frases semelhantes aparecem mais de 30 vezes. Exalta Jesus. Paulo procura reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, lembrando-lhes de que são parte integrante da Igreja. E ele vai utilizar vários comparativos, como tu estavas a dizer há pouco. A Igreja como um corpo em que existem vários membros, cada um com a sua função, mas todos diferente. Necessários. Todos necessários para um propósito comum. Temos a Igreja como um edifício e um templo, não só pela estrutura, pela resistência àquilo que vem de fora, aos ataques que vêm de fora. Mas e aqui eu só estou a dar uma nuance, porque nós vamos estudar em particular cada uma destas questões. Cuja cabeça, o centro das ordens, é Cristo, mas o templo não só como edifício, mas como escola, acima de tudo. O templo... E ele fala do nosso corpo como o templo, que através do nosso corpo possa ser dado testemunho e ensino do Evangelho de Cristo. Como a noiva, pelo compromisso de exclusividade e de namoro que existiu em primeiro lugar pela parte de Jesus, e nós, quando nos apaixonamos, assumimos o compromisso com Ele. E, finalmente, a imagem quarta, que é aqui utilizada, a de um exército, e quase que ainda sou tentado a utilizar a imagem da armadura, que não está aqui, mas também a imagem da armadura completa para que nós possamos estar prontos para esta batalha de forma organizada, concertada e atentos às indicações do nosso general em guerra. Ou seja, em conclusão então, e porque já passámos um bocadinho aqui o tempo, dizer que e foi assim que eu abri esta lição, dizer que esta mensagem que nós vamos estudar ao longo destes 3 meses não foi para a Igreja de Éfeso apenas, na altura, e há muitos anos atrás, mas ela tem o propósito também, creio eu, de nos poder alertar aqui para alguns pontos importantes e importa então aqui resumir. Primeiro, nós não estamos aqui no mundo por acaso, nós fomos escolhidos, fomos eleitos como filhos de Deus, somos irmãos de Jesus com um propósito, com uma missão. Essa missão sabemos qual é, de levar Jesus, de dar a conhecer Jesus a quem ainda não o conhece, ainda que essa missão ela tenha que ser feita num mundo onde existem práticas pagãs, onde existe idolatria à nossa volta, pelo que é importante nós estarmos focados nessa missão para não nos distrairmos com essas práticas nas quais nós possamos cair. Depois, perceber que nós não estamos sozinhos nesta missão. Esta missão ela é reconhecida e temos a garantia, temos a autoridade e temos também a tranquilidade e a serenidade, ou a estabilidade, como tu dizias, do Espírito Santo para levar avante esta missão que nos é dada. Sabemos também pelos alertas de Paulo que nesta missão não há aqui terreno neutro. Ou vamos estar de um lado ou vamos estar do outro. Significa isso que vamos, provavelmente, nesta missão, gerar simpatia de algumas pessoas, mas há muitas outras para as quais nós vamos ser um incómodo e nos vão odiar. Contudo, o apelo que nos faz é que nós possamos tomar essa decisão, colocar de lado e queimar porventura aos deuses estranhos que ainda existam na nossa vida e todos juntos, numa igreja que de facto hoje é multicultural e isso fez-me lembrar a realidade aqui de Aveiro, de facto somos multiculturais, porque temos aqui a presença de muitas nacionalidades, mas ainda assim que isso não seja uma dificuldade, mas que isso possa ser uma oportunidade para nós todos juntos como membros de um só corpo e subjugados à vontade de Deus e à cabeça que é Cristo, podemos concretizar esta missão que o Senhor nos deu. Encerro unicamente com um pensamento que vem no auxiliar do professor, que nos diz e nos chama a atenção a forma como Paulo confirmava cada cristão. Ok? Ele perguntava ao membro da igreja se tinham recebido o Espírito Santo.
se compreendiam corretamente quem era Jesus e o que Jesus tinha feito por eles e quem era Deus. Como é que as pessoas são salvas? Através do batismo em Jesus Cristo. E então a conclusão que nós temos aqui, e preparem-se para quem estas nomenclaturas possam ser estranhas, e aqueles para quem já é familiar, para esta frase que tem um poder enorme. Não há igreja cristã sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo e sem o Pai. A cabeça é uma só, está bem? Não temos um Deus com 3 cabeças, ok? Que era a imagem que Satanás um pouquinho tentou incutir na sociedade, se calhar um pouco à imagem das bestas de Daniel e do Apocalipse, que têm 3 cabeças porque têm várias fontes decisórias, mas aqui não existe. A cabeça é uma só, mas o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só e ela trabalha em nosso favor. E é com este princípio, e uma vez que a hora vai avançada, que eu convido a quem está desse lado que possa curvar as suas cabeças, e eu terminarei com uma oração. Vamos orar. Ó querido e bondoso Pai, graças e louvores nós te damos porque tu, Senhor, és bom, pelo cuidado que tiveste e a inspiração profunda do teu Santo Espírito que acompanhou Paulo, não só nas suas viagens missionárias, mas também nas suas viagens pelas epístolas e a preocupação plasmada ali com o ministério de Jesus em nosso favor e a intervenção do Espírito Santo para clarificar e fortalecer no coração de cada um o ministério de Jesus e a certeza e a permanência e a confiança que temos no Deus Pai que está disponível para nos receber de volta porque nos perdeu por causa do pecado que entrou neste mundo. E é com esta certeza e com esta confiança que nós te agradecemos todo o cuidado que nos tens dispensado e te pedimos ainda que instes nos nossos corações, que trabalhes com o teu Santo Espírito e cada um de nós, até ao dia em que nós possamos, ainda em tempo útil, confirmar a nossa decisão de te abraçar e de testemunhar de ti para que outros ainda te possam abraçar também. Ajuda-nos a ser constantes neste mesmo princípio, a ser fiéis como a bússola o é ao norte, para que dessa forma possamos ser encontrados como justos perante ti, tendo aceite os teus méritos por cada um de nós. Amém. Tudo isto eu te peço, não porque qualquer um de nós mereça, mas porque Jesus entregou a sua vida por nós, nós podemos ser salvos pela promessa. Amém. Isto te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pela vossa presença. Não saiam daí, a mensagem vai seguir dentro de momentos com o sermão. Bom sábado. Bom sábado.